Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num livro que, olha, sempre dá o que falar, As 48 Leis do Poder. A gente teve acesso a uns trechos e, nossa, a ideia central já fisga a gente logo de cara, né? Fisga mesmo. Aquela coisa de que ninguém curte se sentir sem poder, impotente. Todo mundo quer mais poder, claro. Só que hoje em dia, admitir isso abertamente, assim, pega muito mal, né? Pega muito mal. E aí que tá o paradoxo que o prefácio do livro aponta, sabe? De um lado, a gente tem que parecer justo, democrático, acessível, aquela coisa toda. Sim, a imagem conta muito. Exato. Mas do outro lado, o autor argumenta que se você seguir essas regras de ser bonzinho o tempo todo, à risca mesmo, isso pode ser justamente o que te derruba. Porque o jogo do poder, para ele, não é jogado com essa transparência toda, não. Interessante. É quase como ele estivesse dizendo que a gente vive numa versão moderna daquelas cortes antigas, sabe? Da realeza. Totalmente. Aquele ambiente cheio de aparências, né, onde a fofoca era uma ferramenta, bajular era pura estratégia. E qualquer deslize podia custar a cabeça, ou quase isso. Exatamente. A regra ali era agir, assim, meio por baixo dos panos, indiretamente, ser charmoso, claro, mas sempre calculista. O famoso cortesão. Isso, o modelo de sucesso nesse cenário seria o cortesão perfeito, né? Elegante por fora, mas por dentro, um estrategista frio, alguém que domina a arte da dissimulação, que sabe seduzir, que antecipa os movimentos dos outros. O livro chama isso de uma espécie de guerra civilizada. Entendi. Então, nossa missão aqui hoje é essa: tentar tirar os insights principais desse material, entender como o poder funciona, pelo menos segundo essa perspectiva bem peculiar, entender essas dinâmicas que, para o autor, são meio que inevitáveis, né? E que rolam muito por baixo dos panos, atrás de uma fachada de civilidade. E sempre com aquela pulguinha atrás da orelha que o Maquiavel deixou, né? Aquela frase famosa. O homem que tenta ser bom o tempo todo tá fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Marcante. Muito. E o ponto de partida do livro, assim, o fundamental mesmo, é justamente essa ideia. O jogo do poder é inescapável. Não tem como fugir. Tentar ficar de fora não funciona. Segundo o autor, é por ilusão. E pior, leva à impotência, à infelicidade no fim das contas. Ele argumenta que, mesmo quem fala, eu não jogo esse jogo, na verdade está usando outras táticas de poder, só que talvez de forma disfarçada ou sem nem perceber direito. Como assim? Que tipo de táticas? O texto dá uns exemplos, sabe? Tipo, exibir fraqueza como se fosse uma grande virtude moral. Sabe, aquela coisa, sou humilde, sou simples. Entendi. A Lei 22, da tática da rendição, talvez? Pode ser conectado a isso sim. Ou então exigir igualdade absoluta em tudo. O que, no fundo, pode ser uma maneira de tentar nivelar o campo por baixo a favor de quem está pedindo, né? Faz sentido. E até a honestidade. Ser brutalmente honesto pode ser uma arma para desarmar o outro ou para pressionar sutilmente. A ideia central é: negar o jogo não te tira dele. Só te torna um jogador pior, mais desajeitado. Entendi. Então a sugestão seria tipo aprender as regras do jogo. Se tornar um artista do poder, como ele diz, em vez de ser só uma peça sendo movida. Exato. Melhor dominar a arte do que ser vítima dela. E para isso, o material foca em duas coisas que são, assim, cruciais: controle emocional e visão de tempo. Diferente. Controle emocional, imagino, para não deixar a raiva ou a paixão atrapalharem, né? Isso. Qualquer emoção muito intensa pode, cegar a razão estratégica. E a perspectiva de tempo é bem legal. Ele usa a imagem de Janus, o deus romano de duas caras. Lembro disso. Uma olhando para trás e outra para frente. Justamente. Olhar para o passado para aprender com a história, com os erros seus e dos outros, mas sem guardar rancor, que também é emoção, né? E olhar para o futuro para antecipar problemas, planejar os próximos lances. E junto com isso tudo vem a mentalidade. O livro bate muito na tecla da ousadia, né? A Lei 28, seja ousado. Bate muito. A ideia ali é que ser tímido, hesitar, é perigoso. A dúvida cria brechas, sabe? Atrai problema. Já a ousadia, mesmo que seja um pouco de blefe,
de fachada, Intimida. intimida e pode esconder suas falhas, suas fraquezas. O texto é taxativo. A hesitação cava a sua própria cova. Já a coragem, mesmo que pareça loucura às vezes, pode reverter uma situação ruim. Gera uma aura de confiança. Faz todo sentido. Se nem você acredita no que está fazendo, como esperar que os outros acreditem, né? Mas vamos mudar um pouco o foco. Aparências. Esse é um tema gigante no livro. A Lei 1, não ofusque o brilho do mestre. Essa parece básica para qualquer um que tem chefe, né? Ah, com certeza. É um clássico corporativo, digamos assim. Ela mexe num ponto muito sensível. A insegurança de quem está lá em cima, no poder. Ninguém gosta de se sentir ameaçado. Ninguém. E segundo o livro, se você chega mostrando todos os seus talentos, brilhando demais, isso pode fazer seu chefe se sentir, sei lá, ameaçado, diminuído. E isso nunca acaba bem para você, né? Claro. Então a estratégia é o oposto. Exato. É fazer o mestre parecer mais brilhante, mais inteligente, mais capaz do que ele talvez realmente seja. Tá, mas como fazer isso sem parecer um puxa-saco óbvio, que pega mal também? E aí que tá a sutileza, né? O texto sugere umas táticas, tipo, atribui uma ideia boa sua a ele. Sabe? Chefe, tive uma ideia baseado naquela sua linha de raciocínio. Jogo de cintura. Total. Ou então, cometer uns errinhos bobos inofensivos de vez em quando, só para poder pedir a sábia orientação dele. O objetivo final é massagear o ego do chefe, fazer ele se sentir seguro com você por perto. Aí ele te mantém ali, seguro também. É quase uma dança. Uma dança perigosa. Claro, tem exceção, né? Se o chefe já está visivelmente perdendo poder, enfraquecendo, aí talvez ofuscar ele possa ser parte da estratégia para tomar o lugar. Mas tem que ser com muito cuidado para não sair como o traidor cruel da história. Entendi. É um xadrez psicológico constante. E ainda falando de percepção, a Lei 5, defenda a reputação com a própria vida. Por que essa ênfase toda na reputação? Porque, segundo o livro, a reputação é tipo a pedra fundamental do poder. A gente julga muito pelas aparências, pelo que a gente ouve falar dos outros, né? Não dá pra negar. É verdade. Então, se você constrói uma reputação sólida de ser honesto, ou de ser esperto, ou de ser implacável, o que for relevante pra você, essa reputação faz metade do trabalho. Ela chega antes de você, ela intimida os rivais, atrai aliados. Tudo isso sem você precisar gastar energia extra ali na hora. Então não é só ter a reputação, tem que cuidar dela ativamente. E o livro fala até em atacar a reputação dos outros. Fala, mas com um alerta importante. O exemplo que ele cita do Thomas Edison atacando Tesla e a corrente alternada é perfeito para mostrar o perigo. O que aconteceu? Edison foi tão agressivo, tão exagerado na campanha difamatória que acabou manchando a própria imagem. O tiro saiu pela culatra. A sugestão do livro é usar a inteligência, sabe? A sátira, o ridículo sutil para minar a reputação de um rival. Não um ataque frontal, grosseiro, que pode acabar se voltando contra você. Entendi. Usar a ironia, talvez. Exato, sutileza. E isso conecta bem com a Lei 6, chame a atenção a qualquer preço. Porque, bom, para ter uma reputação, primeiro as pessoas precisam saber que você existe, né? Como se destacar na multidão. Basicamente. A primeira é mais barulhenta. É cercar seu nome de destaque. Talvez até um pouco de escândalo, de controvérsia, por que não? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É mais ou menos por aí. A ideia é que qualquer tipo de notoriedade, mesmo que não seja 100% positiva, é melhor do que ser invisível, anônimo. Ser comentado te coloca no mapa do poder. E se você está começando, está lá embaixo, atacar alguém que já é poderoso pode ser um jeito de pegar carona na fama dele e ganhar visibilidade rápido. Ok, essa é a parte barulhenta. E a outra? A outra é o oposto, mas complementar. Criar um ar de mistério. Olha, no mundo onde todo mundo posta tudo, o tempo todo, ser um pouco enigmático, não mostrar todas as suas cartas, isso atrai uma curiosidade danada,
gera respeito. O desconhecido intriga. Exato. O mistério pode ser usado para seduzir, para parecer mais profundo, mais inteligente do que você talvez seja, ou até para intimidar. Pensa no Hamlet fingindo que estava louco. Ninguém sabia o que esperar dele, qual era a real. Isso dava poder a ele. Interessante essa dualidade. Chamar a atenção e depois cultivar o mistério. E tem outra lei sobre aparência que eu acho fascinante. A Lei 30. Faça suas conquistas parecerem fáceis. O tal do espresatura. Ah, espresatura. Adoro esse conceito. Vem lá do Renascimento italiano, né? Quem popularizou foi o Baldassare Castiglione. A tradução não é fácil, mas é tipo uma desenvoltura estudada. É a arte de fazer algo que é super difícil parecer natural, fácil. Como se você nem tivesse suado a camisa. Mas por que esconder o esforço? A gente não costuma valorizar quem trabalha duro? Valoriza, sim. Mas, segundo a lógica dessa lei, mostrar todo o suor, toda a técnica, toda a dificuldade por trás de uma conquista, meio que tira a mágica da coisa, sabe? Faz parecer que, qualquer um poderia fazer aquilo se esforçasse o bastante. Tira o brilho do talento. Exatamente. Quando algo parece que foi feito sem esforço nenhum, o autor sugere que isso cria uma aura de talento natural, de genialidade, de que você seria capaz de fazer ainda mais, se quisesse. Pensa nos artistas da Renascença, tipo Michelangelo, escondendo os rascunhos, os estudos, fazendo a obra final parecer quase um milagre divino. É sobre controlar a percepção do processo todo, não só o do resultado final. Faz sentido. Bom, saindo um pouco dessa coisa da aparência e entrando mais nas interações diretas com as pessoas. A Lei 2. Não confie demais nos amigos, aprenda a usar inimigos. Essa é daquelas que dão um nó na cabeça da gente, né? Dá mesmo. É super contraintuitiva. O argumento do livro é que amigos, justamente por serem amigos, são mais propensos a te trair. Seja por inveja, que surge mais fácil na proximidade, ou por se sentirem no direito, sabe? Ah, ele é meu amigo, ele entende. E a intimidade atrapalha no trabalho. Atrapalha o julgamento profissional, segundo o livro. A amizade pode, nublar a visão. Já um ex-inimigo, olha que curioso. Se você consegue trazer ele para o seu lado, ele pode acabar sendo mais leal, porque ele tem mais a provar para você, entende? Que paradoxal. E os inimigos? Eles teriam alguma utilidade se continuassem sendo inimigos? Teriam sim. O livro diz que eles te mantêm alerta, afiado. Você nunca relaxa 100% quando sabe que tem um inimigo ali, na espreita. E publicamente ter inimigos e saber lidar com eles pode até fortalecer sua reputação. Passa uma imagem de força, de resiliência. Mas usar amigos para trabalho sujo, como o livro menciona, aí já é pesado. Aí já entra numa área bem cinzenta, né? Usar um amigo como bode expiatório ou para fazer algo desagradável, geralmente é o fim da amizade. É uma ferramenta de último recurso e bem perigosa. Com certeza. Falando ainda de interações, a Lei 3. Oculte suas intenções. Parece óbvio, né? Mas como fazer isso na prática sem parecer só, fechado ou desonesto? Então, a chave que o material aponta não é ficar calado, mudo, mas sim usar a dissimulação ativa. Como assim? Usar pistas falsas. Isso. Jogar umas pistas falsas no ar. Falar muito sobre desejos, planos, objetivos que não são seus verdadeiros. Para criar uma cortina de fumaça, entende? Parecer super aberto, franco, tagarela até, enquanto seus objetivos reais ficam ali escondidinhos. Para que ninguém saiba o que você realmente quer. Se ninguém sabe para onde você está mirando de verdade, fica muito mais difícil te bloquear, te impedir ou te manipular. É como jogar pôquer mesmo, né? Não mostrar sua mão. E como isso se encaixa quando a gente precisa de algo dos outros? Tem a Lei 13. Ao pedir ajuda, apele ao egoísmo das pessoas, não à piedade ou gratidão. Essa é bem pragmática, né? O livro basicamente diz: esquece gratidão por favores passados, esquece apelar para bondade, para misericórdia. Esses sentimentos são pouco confiáveis, muito voláteis. E o que move as pessoas de verdade? O interesse próprio.
O egoísmo no bom e no mau sentido. Então, na hora de pedir ajuda, em vez de choramingar ou cobrar favor antigo, o mais eficaz seria mostrar claramente o que a outra pessoa ganha te ajudando. O famoso "o que eu levo com isso". Exatamente. Pode ser dinheiro, pode ser prestígio, pode ser a chance de derrubar um inimigo em comum. Qualquer coisa que mexa com o interesse dela. É encontrar a alavanca certa. E para saber qual é essa alavanca, você precisa conhecer a pessoa. O que me leva direto para a Lei 14. Banque o amigo, haja como espião. É isso mesmo, usar a amizade para coletar informação. Olha, dentro da lógica fria e pragmática do livro, é por aí. Conhecimento é poder, né? Saber os planos, as fraquezas, as intenções dos outros, especialmente dos rivais, é crucial. E como conseguir essa informação? Bom, o livro menciona contratar espiões, claro. Mas também sugere que você mesmo pode agir como um espião disfarçado. Em conversas informais, numa festa, num café, fazer perguntas indiretas, ouvir mais do que falar. Sondar o terreno. Isso. E tem uma tática interessante que ele cita: revelar uma falsa confidência sua, algo que não seja tão importante, para encorajar o outro a te contar um segredo real em troca. A ideia é coletar inteligência sem que ninguém perceba que você está nesse modo espião. Nossa, é muita estratégia. Ok, então a gente coletou informações, entendeu as motivações, mas e se a interação for com um inimigo declarado? Alguém que realmente quer te prejudicar? Aí entra a Lei 15. Aniquile totalmente o inimigo. Essa soa brutal. Só e a lógica por trás é bem direta, bem crua. A ideia é, um inimigo perigoso, se você não neutralizar ele completamente, ele vai se recuperar e vai voltar para buscar vingança, mais cedo ou mais tarde. Deixar uma brasa acesa. Exatamente. Essa brasa pode virar um incêndio muito maior lá na frente. Fazer concessões, mostrar misericórdia, na visão dessa lei seria um erro estratégico grave. Só adiaria o problema ou pioraria. A vitória tem que ser total para resolver a questão de vez. Mas aniquilar não significa necessariamente matar, né? Não no sentido literal hoje em dia, claro. Pode ser destruir a reputação da pessoa de forma irreversível, acabar com a base de poder dela, tirar toda a influência que ela tem. O exílio, por exemplo, é citado como uma forma moderna de aniquilação política ou social. A meta é remover a ameaça de forma definitiva. Ainda assim é bem forte. É forte, mas o livro também pondera, sabe? Às vezes pode ser mais inteligente deixar dois inimigos se destruírem entre si. Ou dar para o inimigo derrotado uma saída honrosa que, na verdade, o desmoralize completamente na retirada. Tem nuances. Entendi. Faz sentido pensar nessas nuances. Agora, e depois que você conquista o poder, como manter? A Lei 11 mantém as pessoas dependentes de você. Como isso funciona na prática? A lógica aqui é que a sua independência, a sua liberdade real, vem de fazer os outros precisarem de você. Quanto mais as pessoas, seus superiores, seus subordinados, seus pares, dependerem do seu talento único, do seu conhecimento específico ou simplesmente da sua presença para manter as coisas funcionando, Mais seguro você está. exatamente, mais liberdade e segurança você tem. É como aquela imagem da era que se enrola no muro, sabe? Ela começa frágil, mas com o tempo ela se torna tão essencial para a estrutura que tirar ela dali derrubaria o muro junto. Então o segredo é ter algo que só você sabe fazer ou fazer melhor que ninguém. É por aí. Ter um talento, uma habilidade, um conhecimento que seja indispensável. E um ponto crucial que o livro levanta: não ensine tudo o que você sabe. Guarde alguns truques na manga para que eles não possam simplesmente te substituir por outra pessoa que aprendeu com você. Criar uma dependência mútua, mas onde a balança pesa um pouquinho mais para o lado deles precisarem de você. Isso, e o livro ainda cita Maquiavel de novo aqui. A dependência gera um certo medo de te perder. E o medo, segundo essa visão, seria um controle mais eficaz e duradouro do que o afeto ou a amizade. Pesado, mas faz sentido dentro da lógica apresentada. Falamos muito de estratégia, de interação, mas e o timing? A Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Como assim?
Ficar longe aumenta o respeito? E a velha lei da oferta e da procura, só que aplicada à presença humana. Pensa bem, se você está sempre ali, disponível, presente o tempo todo, seu valor percebido tende a diminuir. Você vira paisagem, se torna comum. É verdade, a gente se acostuma. Exato. Mas, se você sabe a hora de se retirar estrategicamente, dá uma sumida calculada. Sua ausência faz as pessoas sentirem sua falta. Começam a comentar sobre você, cadê fulano, talvez até te admirem mais quando você volta. É criar valor pela escassez. Perfeito. É isso. Criar valor pela escassez. O retorno depois de uma ausência bem planejada pode ter um impacto enorme. Quase como uma ressurreição simbólica, sabe? Mas tem um porém gigantesco aí. Qual? Isso só funciona depois que você já marcou seu território, já estabeleceu sua presença, seu valor. Se você some muito cedo, antes de ser alguém relevante ali naquele ambiente, você não vai fazer falta, vai ser simplesmente esquecido. Então, no começo, talvez a estratégia seja o contrário, ser onipresente. Entendi. Primeiro marca a presença, depois usa a ausência com sabedoria. E o extremo oposto disso. Não a ausência, mas a imprevisibilidade. Lei 17. Mantenha os outros em estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Nossa, terror? Isso não é meio exagerado e desgastante para todo mundo? Pode soar exagerado, né? Terror. Mas a ideia por trás é que ser muito previsível te torna um alvo fácil demais. As pessoas aprendem seus padrões rapidinho, sabem como te provocar, como te manipular, como antecipar cada passo seu. E a imprevisibilidade quebra isso. Quebra totalmente. Ela desconcerta, ela cansa os adversários que ficam tentando te decifrar sem sucesso. Cria uma aura de controle e até de perigo, sim, porque ninguém sabe qual vai ser sua próxima jogada, seu próximo humor, e se intimida. Mas tem um limite para isso, imagino. Ser imprevisível demais o tempo todo não pode parecer só, sei lá, instabilidade emocional, caos. Com certeza tem um limite. O próprio livro alerta contra o exagero. A imprevisibilidade tem que ser uma ferramenta estratégica, usada com inteligência. Não um modo de vida caótico que ninguém te aguenta. E olha que interessante. Às vezes, ser previsível por um tempo pode ser uma tática, para depois você quebrar totalmente o padrão e surpreender todo mundo. Usar a previsibilidade como isca para imprevisibilidade. Genial. É um jogo de espelhos, né? E para fechar esse ciclo de, digamos, postura e timing, tem a Lei 48. Evite ter uma forma definida. O que seria isso? Ser amorfo. Quase isso. Significa ser adaptável, fluido, como a água que toma a forma do recipiente. Se você tem uma forma muito rígida, sabe? Um plano muito visível, uma identidade muito definida, um jeito de agir sempre igual, você se torna um alvo fácil. Previsível de novo. Os outros sabem como te atacar. Exato. Sabem como te categorizar, como prever suas reações. Ser sem forma, como o livro coloca, é ter a capacidade de mudar de tática, de aparência, de alianças, conforme a situação exige. É a defesa suprema, de certa forma. Ser tão mutável, tão adaptável que ninguém consegue te prender, te definir, te pegar. Uau! É muita informação, né? Muitas estratégias que, vamos combinar, desafiam bastante o nosso senso comum, nossa ideia de como as coisas deveriam ser. Se a gente fosse tentar resumir a visão central desse material todo, o que você diria? Olha, acho que a ideia principal, assim, o fio condutor, é que o poder é um jogo social, inevitável, complexo pra caramba, e que raramente ou quase nunca funciona na base da força bruta ou da honestidade ingênua, sabe? Ele é mais sutil. Muito mais sutil. Se baseia muito mais em psicologia, em entender e manipular percepções, em estratégia indireta, em sacar as motivações escondidas das pessoas. É um jogo de aparências e intenções veladas. E a perspectiva do autor parece ser bem clara. Goste você ou não dessas regras, entenda você ou não, ignorá-las não é uma opção segura. Entendê-las, mesmo que para se defender, seria mais útil. Quase se você não aprender a jogar, vai ser jogado. É exatamente essa sensação que fica, mesmo que
várias dessas leis causem um desconforto ético, né? Que a gente pense, nossa, mas isso é muito manipulador, muito frio. Elas funcionariam como uma lente para a gente observar e, quem sabe, decifrar as dinâmicas de poder que estão rolando o tempo todo ao nosso redor. No trabalho, na política. Até nas relações pessoais, às vezes. Principalmente quando essas dinâmicas estão escondidas atrás daquela fachada de civilidade, de normalidade que a gente falou lá no começo. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Se o caminho para o poder, segundo essa visão, envolve tanta coisa, dissimulação, estratégia calculista, manipulação de percepção, qual será o custo disso para a pessoa? Para a alma dela, digamos assim. Dá para dominar essas artes sombrias sem perder um pedaço de si mesmo no processo? É uma pergunta excelente. E tem a pergunta inversa também, que não dá para ignorar. Qual é o custo de não entender nada disso? De escolher permanecer ingênuo, talvez vulnerável, nesse jogo que, segundo o livro, quer a gente queira, quer não, todos nós estamos jogando de uma forma ou de outra. São questões que ficam ecoando, né? Pra gente pensar.